dos principais artistas plásticos do país comemoraria 100 anos agora em 2024. Escultor, ceramista, desenhista, gravador, poeta, professor e militante político. Esse foi Abelardo da Hora. O pernambucano também criou raízes aqui no estado da Paraíba. E é no Espaço Cultural onde está o memorial, que reúne mais de 200 obras, incluindo peças que estavam no Museu do Louvre, em Paris. Vamos conferir. Os traços perfeitamente moldados dão forma a personagens, às vezes imaginários, às vezes reais. Em cada escultura, o criador de todas essas peças viaja pelo cotidiano, pelas crenças no bem e no mal, pela natureza humana e pela pobreza. Assim é o acervo e o legado de Abelardo da Hora, um pernambucano de São Lourenço da Mata que partiu aos 90 anos, deixando uma marca artística para a eternidade. Ele teve a oportunidade de entrar na Escola de Belas Artes, né? E na Escola de Belas Artes ele começou a produzir esculturas. Ele foi rapidamente reconhecido pelos professores, né, pelo seu talento, e aí ele começou a investigar, né, ele não se conformava com o ponto de vista da estética daquele momento, né? Então a gente está ali no início do modernismo, né, do brasileiro, então ele começa a produzir obras que fogem desse padrão das belas artes. Com a morte do artista plástico em setembro de 2014, um grande número de obras ficou guardado num casarão em Recife. Mas em 2018, a família dele doou as peças para o governo da Paraíba, que passou a ser o guardião oficial. O acervo passou então a compor o Memorial Abelardo da Hora, fundado aqui no Espaço Cultural de João Pessoa. Ele era casado com Margarida Lucena da Hora, né? E a Margarida era paraibana, então esse vínculo com a Paraíba já existia, né? Se fundou desde o momento que ele se casou com a Margarida. São 220 peças assinadas pelo artista, entre esculturas monumentais, peças em bronze, cimento, cerâmica, desenhos e pinturas. Um acervo rico e diverso, organizado em áreas temáticas. A gente tem uma área que é dedicada aos bustos, né? Então chama Abelardo Retrata. A gente vai ter uma área toda dedicada ao processo criativo do artista, que é o Abelardo Cria. A gente tem uma ala que é mais dedicada às festividades. Abelardo era um homem que tinha muito envolvimento com a cultura popular. As peças expostas ajudam a contar a trajetória do próprio artista e a história do país. São diversas coleções que retratam diferentes épocas e o engajamento de Abelardo da Hora em causas sociais, como o movimento Meninos de Recife. Desenhos que falam sobre justamente a pobreza no Nordeste, no Recife. Inclusive ele acabou fazendo poesia, enaltecendo essa situação dramática das crianças que vivem na rua, que vivem a pobreza extrema. O retrato da fome e da miséria se tornaram uma marca do pernambucano. Essa obra, Fome e o Brado, a mão e a própria família, representa uma simbologia do que Abelardo chama de protesto, né? Aqui no museu, Abelardo protesta. Abelardo da Hora tem obras espalhadas por diversos países e parte do acervo do museu também já participou de exposições internacionais. E conhecendo as peças de perto, é fácil de entender como o artista se tornou tão respeitado mundo afora. A gente está falando de um artista que ele não deve em nada a qualquer visita que a gente faz a museus internacionais. Só que ele retrata a cultura brasileira, cultura nordestina, então é incrível ver um artista do gabarito dele retratando a nossa vida, né? Tanto a beleza quanto questões sociais ou problemas mais sensíveis, né, à nossa realidade. E fica aí a sugestão para você que quer conferir, né, o Museu de Abelardo da Hora. É só ir lá no Espaço Cultural, que a entrada está lá livre, disponível para você conhecer um pouco mais sobre a história do artista.